Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos o Cântico de Filipenses. São Paulo insere um poema, um cântico em uso na igreja primitiva, que fala da kenosis de Jesus, do seu esvaziamento, do seu rebaixamento, existindo em condição divina. Jesus Cristo não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Essa palavra esvaziou-se no grego é kenosis. Ele se abaixou, ele se inclinou, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assumindo a condição de servo e tornando-se igual aos homens. E porque ele se humilhou, Deus o exaltou. É aquele princípio que o próprio Jesus diz no Evangelho: quem se humilha será exaltado, quem se exalta, quem se eleva será humilhado. E São Paulo inicia esse cântico, precede esse cântico dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Ou seja, que assim como Cristo se humilhou, assim como Cristo se esvaziou a si mesmo, se abaixou, nós devemos ter em nós esse mesmo sentimento de nos fazermos servos. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assumindo a condição de servo. Assim nós devemos agir. Sermos humildes, colocar-nos nessa condição de servos, servos de Deus, servos dos outros. E depois, no Evangelho, Jesus, que está num banquete, conta uma parábola sobre alguém que deu um grande banquete e convidou muitas pessoas, e, no entanto, os convidados, um a um, se desculparam, tinham outras coisas que eles julgavam mais importantes, e por isso aquele rei manda os seus empregados trazerem pobres, aleijados, cegos e coxos para participarem do seu banquete. Em primeiro lugar, Jesus aqui falava do povo eleito, falava dos judeus que foram chamados, escolhidos por Deus para participarem do banquete, para participarem da era messiânica do reino de Deus, mas não aceitaram esse convite quando rejeitaram Jesus. Então os cegos, os coxos, os aleijados, os pobres, representam os pagãos, os que virão depois para fazer parte do reino de Deus, já que os primeiros a serem convidados não aceitaram. Mas também, claro, essa parábola diz respeito a todos nós. Ao sermos batizados, nós fomos congregados, nós somos aquela assembleia dos chamados, escolhidos por Deus para esse banquete. A Eucaristia é uma antecipação do banquete escatológico, é uma prefiguração. E, no entanto, pode ser que nós também
não aceitemos o convite. Pode ser que nós também estejamos ocupados com outras coisas, que nós acabemos dando mais valor a outras coisas do que ao convite que Deus nos faz. Como diz aquela música do Padre Zezinho que comenta esse texto, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Jesus nos convida não apenas para este banquete da Eucaristia, que é um banquete espiritual, mas para o banquete das núpcias do Cordeiro, para aquela festa que há de acontecer no céu, e nós podemos aceitar ou não o seu convite. Mesmo que sejamos pobres, aleijados, cegos, coxos, o Senhor nos convida. Cabe a nós aceitar ou não o seu convite. Para participar dessa festa, desse banquete, é preciso, como nós ouvimos na primeira leitura, ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Nos abaixar, ser humildes, para podermos entrar nesse banquete. Uma outra versão dessa parábola diz que é preciso ter a veste nupcial, que alguém foi encontrado dentro da sala de jantar sem a veste apropriada, sem a veste nupcial, que é a caridade. Pela fé nós aceitamos o convite de Deus, mas como a fé opera pela caridade, é preciso que a fé se traduza em obras. Então vamos pedir a Jesus que nós aceitemos pela fé o seu convite e que tenhamos a veste nupcial para entrarmos no recinto desse banquete, para nos sentarmos à mesa, tenhamos no nosso coração uma caridade ardente que nos leve a ter uma vida de serviço a Deus e aos nossos irmãos. Amém.